Amém. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra. Você está com sua Bíblia aí? Amém, creio que sim. Abre lá em Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. É um capítulo curto, vamos ler ele todo, só tem 10 versículos só. Jeremias, né, conhecido aí, né, profeta chorão, né, profeta chorão, né, tal. Grande amor de Deus, né, foi chamado, né, bem novo, né, profeta que a gente, né, que às vezes a gente sem ler o contexto fica, eis que, né, escolhi desde o da minha mãe, aquela coisa, né, e a gente pregava tão erradamente aquela passagem, né, sobre isso aí. Jeremias capítulo 24. Não vou dizer quem está lá, diga amém, porque só tem 3 pessoas aqui na sala. Mas amém, vamos lá. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadureceram logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé, que vês, Jeremias? E eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Considero como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Fixarei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não demolirei, plantarei, e não os arrancarei mais. E eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé. De modo eu tratarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus príncipes e líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos os que permaneceram nessa terra como os que vivem no Egito. E eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos na terra. Para todos os lugares para onde eu os bani, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças, epidemias, até que seja terminada a guerra que a eles e aos seus antepassados. Amém. Então a gente vê aqui, né, Jeremias recebendo a palavra do Senhor, né, o Senhor falando através de símbolos, né, que Deus tratava, né, através de fatos, de símbolos, né, também com os seus profetas, né, o próprio, né, Ezequiel, né, Deus levou ele ali, né, naquele vale da Assunção, apresentou aquela ossada ali, né, e várias outras coisas. E aqui também com Jeremias, Deus usava muito, né, símbolos com Jeremias. A gente já está no capítulo 1, né, ele fala lá no verso 1, verso 11, né, ele mostra ali, fala com Jeremias, dá um símbolo sobre a vara da amendoeira, né, o que é que vês? Né? Vejo uma vara da amendoeira, então, Deus ali, né, eu vejo a minha palavra, velo pela minha palavra. Tem um simbolismo ali, não é o que a gente vai debater hoje. Só estou falando que a forma que Deus mais falava com Jeremias, com seus profetas, principalmente Jeremias, é essa forma de símbolos. E aqui ele dá um símbolo, né, de 2 figueiras cestas, né, 2 cestos cheios de figos, né, que Jeremias diz que um era bom, muito bons, e outros ruins, que eram intragáveis, né? Mas não intragáveis, péssimo mesmo. Né? E ali Deus
começa a falar com ele quem são os figos bons e quem são os figos ruins. Né? E ele fala aqui que isso aconteceu, essa visão aconteceu quando o povo já tinha sido exilado lá para a Babilônia, né? Pelo rei lá, Nabucodonosor. Evidentemente que a mando do próprio Deus. Né? O povo de Israel, né? A sua derrota sempre veio, né? Pela permissão de Deus. Nunca teve um povo que vencesse o povo de Israel, a não ser que Deus permitisse. Se Deus não permitisse, né? Ele vencia tudo. A gente vê lá no livro de Josué que eles conseguiram derrubar, né, vencer as Jericó, né, onde fora que as muralhas dele, né, passavam 3 carros. Né? Gente morava em cima da muralha, como a prostituta Raabe, né? E eles conseguiram vencer ali, né? Naquela milagre divino, né? Deu 7 voltas e na 7ª, né? Tocou a trombeta aí, ruiu as ruínas e o povo entrou e, né, matou os demais lá, a gente já sabe como é a história. Interessante que mais na frente, um capítulo depois, eles perdem para a cidade de Ai. Né? Uma cidade minúscula, pequena. Né? Você vê, ele ganha com uma grande, gigantesca e perde para pequena. Mas por quê? Porque o povo havia pecado. Porque Deus tinha se afastado do povo. Porque Deus é santo, ele não está junto com o pecado. Então ele tinha se afastado. Então, mas voltando, Israel, digamos, se você quiser colocar dessa forma, o segredo, né? O segredo aí. Então, o segredo sempre foi, né, Deus do lado dele. Porque Israel sempre foi minúsculo, sempre foi, né? Até hoje não é um grande país. É claro que é bem desenvolvido, né? Comparado ao Brasil, né, está anos-luz. Mas sempre o segredo do povo de Deus, né, dos hebreus, dos israelitas, foi realmente Deus do seu lado. Quando eles pecavam, quando eles começavam a desobedecer a Deus, né, então Deus permitia que as nações viessem. Assim foi aqui. Jeremias predisse, né, que o povo, né, ia ser invadido pela Babilônia. Né? A gente deu na quarta-feira, onde Osés estava profetizando que o povo, que o reino do norte ia ser invadido, né, que é Israel, ia ser invadido pelos assírios, como aconteceu. E aqui Jeremias, outros profetas profetizaram também, estava profetizando que chegaria a vez do reino do sul, do reino do Judá, e a invasão viria. Então, ele fala aqui, né, foi na época que eles foram levados para a Babilônia, né? E ele começou a falar, a explicar, né? Deus começou a explicar que eram os figos bons. Quem eram os figos bons? Os figos bons, como ele fala assim, foram que foram deportados de Judá, né? Os quais expulsei deste lugar. Interessante, expulsei. Porque Jeremias profetizou que a nação ia ser invadida e também profetizou que a nação deveria ir sem ressalvo, deveria ir sem luta, sem resistir nada, porque era Deus que estava mandando que Nabucodonosor levasse eles cativos. Era um castigo divino, então eles tinham que aceitar. Né? É como disse o próprio Jesus, né? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então ele está dizendo, olha, profetizou que Judá ia ser invadida, o reino do sul, e disse mais, e vocês têm que ir sem resistir, vocês têm que ir sem ressalvas, porque é Deus que está mandando, é Deus que está expulsando vocês da terra que Ele deu a vocês, né, para passar 70 anos lá no exílio, como castigo, então que vocês vão. Então, ele estava considerando aqui os figos bons, né? Quem ele expulsou da terra. Né? E no meio desse estão aqueles famosos que a gente conhece, né? Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Que a gente, tantas, né, pregações e até a novela, né? O Rico do Lázaro, né? Foi o Lázaro. Até hoje eu não entendo como que é esse título. Eu tenho um problema com esse título aí, né?
Porque não tem nada a ver, pessoal, não tem nada a ver. O rico Lázaro é bem diferente, né? Mas, né, o importante é que, né, foi contado ali, boa parte eles, né, foi muito ficção, mas eles, muita coisa também, eles foram fiéis à Bíblia Sagrada. Né? E nesse meio das pessoas que foram deportadas, que foram expulsos, que não, né, se puseram contra os babilônios, que não tentaram fugir como outros para o Egito, que não, esses, Deus disse, esses são bons filhos, porque esses me obedeceram, esses não resistiram, esses aceitaram o castigo de Deus, aceitaram que aquele exílio vinha do Senhor. Então, maravilha, né? Quando a gente entende que tal coisa que a gente está passando é permissão de Deus, é para a nossa promoção. Fica mais fácil quando a gente aceita. Né? Então, ficou mais fácil para esse povo, porque eles aceitaram que estavam indo para ali, porque tinha desobedecido, porque Deus assim os queria, que Deus castigar, era castigo de Deus. É por isso que Deus considerou eles como bons, né? Figos bons, frutas boas. Esses que eu expulsei, esses que realmente foram, né, simplesmente foram para lá sem saber o que ia acontecer, né? Uma nação nova. Esses, eu estava com ele. Esses, para mim, eram figos bons, eram frutas boas. A gente sabe que chegou lá, né? E eu acredito que Deus permitiu, né? Sair, claro, ele por causa do pecado de Judá, que tem abandonado Deus, né? E, como sempre, a velha idolatria, novamente, ali. E para que também o povo aprendesse outras coisas, né? Como eles aprenderam, né, a administração, aprenderam mais a matemática, aprenderam também a questão da arquitetura lá de Babilônia, né? Então isso foi essencial para quando eles voltassem, né, do exílio, eles aceitassem, né, a Israel, né? Houve, como se fala no termo sociológico, uma aculturação, né? O que é a aculturação? É quando, né, uma nação como duas culturas se unem e formam uma nova, né? Cada um aprende de assim como os babilônios aprenderam com os judeus aprenderam com os babilônios, né? Depois de 70 anos eles voltaram, e claro que eles tinham mudado muita coisa em pensamento, nos pensamentos deles, né? E depois que eles voltaram, nunca mais eles foram realmente exilados, nunca mais, como o próprio Deus, né, disse mais na frente aqui, né, que eu vou edificar, não demorei, né, não vou mais arrancar eles. Voltaram e depois voltou como judeu, né, foram como, né, ali como povo, uma tribo de Judá, e voltaram, né, foi quando começou essa questão de ser chamado de judeus, foi na volta do exílio, né? E mais na frente, né, aí nos se considere os bons, os que expulsei para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de proveres o que é bom. Prover o que é bom numa nação que você não conhece, numa nação extremamente idólatra, numa nação que é promíscua, e Deus disse que eu vou prover o que é bom. Meu amigo, isso é um Deus maravilhoso. Isso é um Deus que não tem explicação. De prover o que é bom em meio à guerra, de prover o que é bom a gente no exílio, o povo no exílio, o povo longe da sua família, longe da sua cultura, longe realmente de cultuar como cultuava. E Deus disse, porque eu vou prover o que é bom. E a gente viu que ele proveu o que era bom. Aqueles fiéis realmente ali, Deus foi com ele. E no verso 6, Deus diz assim, fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem. E aí a gente viu esse resultado. A gente viu, realmente, quando Daniel e os seus amigos, né, quando chega, quando o rei separa, né, né, vamos dizer, a nata, né, dos judeus, né, vamos dizer,
da parte real, né? Da parte real ali, daqueles que eram importantes, né? Que Daniel e os 3 colegas deles, amigos dele, não era qualquer um. Eles faziam parte de famílias importantes, eram, né, inteligentes, né? Ela fazia parte, né, do alto escalão, né? Essa parte, do alto escalão de Israel. Então, o rei pede que separe e pede que coma de tudo. E Daniel e seus amigos, né, falam com o copeiro-chefe lá, os penais, né, as penais, para que, olha, nos dá por esses 10 dias, né, e legumes, eu acho, né, para que e você vai fazer o teste, como a gente vai ficar depois. E a gente sabe a história que, passados 10 dias, a palavra fala que eles estavam o quê? Melhores fisicamente, né, do que aqueles que estavam com que Nabucodonosor mandou que desse para eles. Por quê? Se cumprindo o que Deus disse. Fixarei os meus olhos neles para o seu bem. Se cumprindo a palavra. Mas na frente a gente vê ali, quando Nabucodonosor, né, faz aquela estátua ali, e aqueles 3 jovens não se ajoelham ali, e eles são jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E Deus abre os olhos do rei, onde só ele vê o 4º homem, só ele vê o próprio Cristo ali. Não é? Por quê? Se cumprindo, fixarei os meus olhos sobre eles, para o seu bem. Veja que Deus maravilhoso. Leva o seu povo para outra nação por castigo e ainda assim os abençoa. E ainda assim está com os olhos fixados para o seu bem. E várias outras coisas. Daniel, que foi jogado ali, né, naquela traição que fizeram, né, o pessoal daquele tinha inveja dele, né? Fizeram um linguajar dele, um arrumadinho ali, enganaram o rei Dário ali, né? Pegaram o rei Dário no ego dele, né? E ele foi jogado nas covas dos leões. Só que o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Por quê? Fixarei meus olhos sobre ele para o seu bem. E mais na frente diz assim: e os trarei de volta à terra, e os edificarei, e não demolirei. Plantarei, e não os arrancarei mais. E Deus cumpriu. Passados 70 anos, no ano do rei Ciro ali, né, o Artaxerxes, né, hoje conhece como Artaxerxes, né, Deus ali cumpre sua palavra. Deus é um Deus maravilhoso. Deus diz quando o tempo vai ser e quanto tempo vai acabar. Né? E ali ele usa Ciro para libertar, né, o povo judeu. Claro, evidentemente que veio já uma nova safra, digamos assim, de judeus. Passaram 70 anos. Acho que poucos que realmente saíram lá, né, voltaram. 70 anos. Né? Então, acho que até os mais novos que tem 15 anos, os outros já tem o quê? 90 anos. Né? Acho que é isso, né? 15, 70 anos não, 85 anos, né? Essa conta aí não dá certo não. Né? Então, eu não vou dar esses dados a vocês, porque eu não vou estar aqui especulando. Né? Mas há muito tempo, 70 anos, para que aquele povo que foi volte. Mas os judeus cresceram lá, os judeus prosperaram lá, os judeus, né, tiveram a paz lá também. Né, porque entenderam o propósito de Deus. Aqueles que entenderam o propósito de Deus, né, tiveram paz. Deus foi bom para com eles, para aqueles que realmente obedeceram a sua palavra. E depois dali, Deus não mandou mais que outra nação, né, invadisse, porque eu creio que eles aprenderam a lição. Né? E depois do exílio, né, as profecias foi contra realmente mais interessada a eles, a forma de que eles tinham perdido a essência de adorar a Deus, né? Malaquias, né, fala sobre isso e outros, né? Zacarias também. Então depois passou, ele nunca mais disse: olha, eu não vou mais arrancar, eu vou plantar, eu não vou mais arrancar, eu vou edificar, vou trazer de volta, trouxe de volta, né? E hoje, até hoje, o povo judeu está no mundo, né? Passou aquele período lá na Alemanha nazista, que infelizmente, né, ocorreu aquele que a gente, né, aquele massacre, aquele genocídio
que teve os alemães, né? Os alemães fizeram, né? Em especial o Adolf Hitler. Né? Mas Deus... E no 7 diz assim: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. E você vê que realmente a nova safra foi diferenciada. A nova safra, né, digamos assim, veio, tinha Neemias, tinha Esdras, né? Neemias, né, que voltou, que pediu ali ao rei, né, como copeiro-chefe, né, pediu ao rei ali, a Xerxes, para voltar, para que ele pudesse reconstruir os muros. E Neemias nasceu no cativeiro. Neemias não conhecia Jerusalém. Não conhecia. Né? Mas ele tinha um coração, porque Deus disse assim: eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Deus. Então essa nova safra realmente viram tudo que os seus antepassados fizeram. O próprio Neemias tem um certo capítulo no livro dele que ele fala, Senhor, ele fala no capítulo 1, ele fala, nós pecamos, ele nem fazia parte daquela nação. Nós pecamos. Esse é o mal de muita gente, achar que só o outro peca. Não, nós pecamos, nós somos pecadores, ele fez aquela nação do Senhor. E Deus deu graça a ele, né? Xerxes o liberasse para ele reconstruir, né, os muros. Cumprir isso aqui, darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Será o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. Quando Esdras começa a ler, né, lá no capítulo 8 de Neemias, começa a ler a Torá lá e o povo começa. Porque, poxa, quanto tempo que a gente não escutava mais isso, quanto tempo que a gente realmente não via, porque Deus tem dado um coração novo, né? O seu Espírito Deus tem derramado sobre essa nova geração, né? Para que eles não se desviassem mais, para que eles compreendessem quem é Deus. Claro que houve, né, desvio ainda, mas aqueles realmente que receberam esse coração novo, que receberam, né, o Espírito Santo de Deus ali, a vida foi mudada, foi transformada, né, ali. A gente viu, né, quando eles construíram um muro tão rapidamente, né? Porque Neemias disse, porque o povo estava com o coração disposto a trabalhar. Por quê? O coração é diferente, a atitude é diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, porque Deus cumpriu. Eu lhe darei um coração novo, que vai me compreender, que vai me conhecer. E esse povo conheceu o Senhor, esse povo compreendeu o Senhor, por isso estava disposto a trabalhar para Deus, a levantar os muros de Jerusalém. Mas também tem o juízo, né? Deus fala sobre juízo. Do 8 ao 10 ele fala, né, sobre aqueles figos. Quem são os figos ruins? São aqueles que fugiram para o Egito. Ele fala aqui de Zedequias, né, que deu um fuzil ninja lá e tal. Porque o rei mesmo era o Jeconias. Foi levado e assumiu que era o irmão dele, né, era o tio dele, assumiu aqui os Zedequias. E Zedequias, né, escapou lá, saiu lá. E disse, esses são os filhos ruins, aqueles que fugiram, aqueles que desobedeceram, porque eu disse que era para ir. Eu disse que era permissão minha eles serem exilados. E eles não me obedeceram. Né? Tem até uma cena na novela que quando os babilônios entram, tem um rico lá, um judeu lá rico, né, que tenta comprar. E ele lá, ali, é morto. Não estou dizendo que isso aconteceu. Mas ilustra bem isso aqui que Deus que queria ganhar, mas perdeu. Mas aquele que perdeu sua vida, achou que foi os filhos bons. Foi aquele que aceitou o exílio de Deus. E Deus, para essas pessoas, Deus estava ali, provendo que é bom. Deus estava com os olhos fixos nele. Né? Deus os trouxe de volta. E Deus deu um coração novo. Mas para esses filhos ruins, Deus trouxe o quê? O juízo. Esse for que eles vá, né, de grande humilhação, objeto de ridículo, de vergonha,
vão ser esses que fugiram da minha vontade. Então, histórica aí, né? Que a gente falou sobre, né, esse capítulo aqui, sobre o exílio babilônico do povo de Deus. Eu queria finalizar com algumas aplicações dentro desse texto aqui, dentro daquilo que a gente falou hoje. Né? Então, a primeira aplicação aqui é que em lugar, em todo tempo e lugar, sempre produz o que é bom para nós. Em todo tempo, em todo lugar, ele sempre vai produzir o que é bom para os seus filhos, para os seus fiéis. Como a gente vê aqui no versículo 5, né? Quando ele falou, os quais expulsei desse lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Isso me remete a Romanos 8, 28, que diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Em todo tempo, igreja, em qualquer lugar, os fiéis, os santos do Senhor, a sua igreja, Deus irá produzir coisas boas para a gente. E meio a essa tribulação que a gente está passando, a essa pandemia, Deus está produzindo bons frutos para a gente, coisas boas para a gente. No próprio livro de Jeremias, mais na frente, você vai ler que, olha, sou eu que sei do pensamento que tenho sobre vós, é pensamento de paz, pensamento bons. Então, em todo lugar, em qualquer hora, né? Qualquer tempo, qualquer lugar, Deus sempre produz o que é bom para a gente. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como contribuiu para o povo que está exilado, contribui para mim e para você, que está passando por esse momento difícil, que está passando por esse momento crítico, está passando por momentos que eu não sei o que você está passando aí. Mas saiba que Deus sempre produz frutos, bons frutos, coisas boas para nós. Ainda que muitas vezes a gente não entenda, mas Ele produz, porque Ele é fiel. Porque Ele, né, é um Deus realmente que cumpre o que diz, como cumpriu para o seu povo. Por isso, o tema dessa pregação, de tal maneira. É um Deus que de tal maneira não tem palavras. Quando eu vejo que Deus em todo tempo, em todo lugar, produz coisa para mim, então eu repito o que disse o apóstolo João, de tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Eu não tenho explicação para um Deus como esse. Não tenho o que eu dizer aqui. Não tenho adjetivo para que a gente possa... Deus é de tal maneira. É um Deus de tal maneira que bota em reticências, que não tem palavras. Quando eu vejo um Deus que em todo tempo e lugar sempre produz o que é bom para os seus filhos, o que é que eu vou... Qual é o adjetivo que eu vou dar para esse Deus? Porque o adjetivo é esse aqui. De tal maneira que ainda sendo pecador, Ele me ama. Ele produz frutos bons para mim. Em meio a essa pandemia toda, Deus nos livra da contaminação. Claro que a gente faz a nossa parte, evidentemente. Mas Ele nos livra. E meio a essa escassez, a começa a fechar, tudo fechado, Deus provém o pão de cada dia para os seus filhos. Porque como disse, né, o salmista Davi, já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Por isso creia, você é filho do Senhor, creia que em todo tempo, em todo lugar, o Senhor produz frutos bons para a gente. Amém? E outra aplicação que a gente pode tirar aqui também é: seus olhos estão sempre em nós. No verso 6, né, na parte A, diz assim: fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem. Os olhos do Senhor sempre estão sobre nós. É como diz o Salmo, acho que é o Salmo 139, né? Para onde fugirei do teu espírito? Se vou até o alto do céu, o Senhor está lá. Se vou até o fundo da Bíblia, o Senhor está lá. Os olhos do Senhor, falo de forma figurativa, claro, estão sempre sobre nós. E Ele fala, para quê? Para o nosso bem.
Quando a gente acha que está esquecido, quando a gente acha que, isso, né? Como Elias que achava que era o único ali, Elias que achava que eu vou morrer porque só tem eu aqui. Os olhos do Senhor estavam fixos e Deus estava ali providenciando. Primeiro disse, olha, vai para o ribeiro de Querite ali e vou ordenar uma corvos que te alimente. Alimentou. Sai dali, vai para Sarepta, que tem uma víbora lá que eu já ordenei que vai te alimentar. E ele sempre foi, né? Teve a providência divina. Assim como o povo de Israel. Os olhos do Senhor fixados. Os olhos de Deus estavam fixados em Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles foram jogar na fornalha. Os olhos do Senhor estavam fixados quando Daniel foi jogado na cova dos leões, justamente. E os olhos do Senhor estão fixados na minha e na tua vida, porque somos seus filhos. E Ele é o nosso Deus. Então, vamos lembrar disso. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Para tudo, tá, igreja? Também. Até aquele, muitas vezes, o pecado oculto. Deus está de olho em nós. Amém? E outra aplicação é que Ele nos trará para junto dele. No verso 6, parte B diz assim, e eu estarei de volta a essa terra. Isso me remete lá a Hebreus 10, 20, né, que diz, entrai pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Essa palavra, ele nos trará para junto, né, é o seguinte, a gente sabe que o plano de Deus sempre foi ter o homem junto com ele. Deus não fez o homem para que o homem se desviasse. Para que soubesse ali, claro, que é Deus. Mas Deus não fez o homem, como muitos pregam dessa forma, né? Que Deus fez o homem para ele se desviar mesmo. Deus fez o homem para quê? Para estar junto com ele aonde? No paraíso. A palavra fala que ao entardecer, Deus ia toda a tarde fazer o quê? Estar junto com Adão, junto com Eva. Então, ele diz, trarei de volta. Então, iremos voltar, né, para junto do Pai. O primeiro Adão pecou. Por isso, fomos expulsos do paraíso. Fomos expulsos da presença de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o segundo Adão, o Jesus Cristo, esse foi perfeito e é perfeito. E esse não pecou em nada. E esse abriu um novo caminho. E esse nos trouxe de volta, nos vai nos levar de volta para junto do Pai. Para junto, né, daquele que a gente não era para ter saído de junto. Né, que era o nosso Deus. O primeiro Adão pecou. Por isso que sofrendo até hoje, padecemos pelo pecado dele. Mas o segundo Adão, como diz a palavra, o Jesus Cristo, esse nada pecou. Tudo sofreu todas as tentações, mas em nada caiu. E ele é o nosso sumo sacerdote, porque se compadece, né, das nossas falhas, né? Se compadece de nós, porque ele passou, sentiu na pele o que eu e você sentem. E é por isso, né, que tem essa promessa de Deus, que vai nos trazer de volta. E 1 Pedro 1,18 diz que fomos resgatados. Como diz, fomos resgatados, é sinal que a gente fazia parte de um lugar. Fomos sequestrados e agora fomos o quê? Resgatados. Então, eu e você fomos resgatados pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. E o véu foi rasgado. O caminho foi aberto para junto do Pai, para junto de Deus. E assim como ele trouxe o povo de volta para Jerusalém, ele vai nos trazer de volta para Jerusalém Santa, igreja. Deus maravilhoso. É um Deus de tal maneira que se ele mostrou. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E esse dia está chegando, que ele vai nos levar para junto dele. Porque Jesus disse, eu vou para preparar a morada para vocês. E a outra aplicação é que ele nos deu o seu Espírito Santo. O verso 7 diz, eu lhes darei um coração capaz de conhecer e de compreender. A gente só conhece, só compreende a Deus se tivermos o Espírito Santo. Não existe. Se o Espírito Santo não nos convencer,
A gente não aceita Deus, a gente não, esse não é um termo, a gente não escolhe Deus. O ser humano em si não tem essa vontade de querer Deus. O ser humano ele quer estar distante de Deus, mas o Espírito Santo de Deus é que nos convence, é que nos traz, né? É que nos ocorre, nos desperta para o único caminho, para a única vida e para a única verdade, Jesus Cristo. Porque é o caminho que leva ao Pai. Por isso, né, que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Seu Espírito Santo, igreja. Então estaria aqui. Você não estaria aí, ouvindo. Porque essa palavra ia sofrer como fosse comichões, como diz o apóstolo Paulo. Você não ia crer, essa é loucura. Como é que eu vou acreditar num Deus desse? Deus faz isso. É o Espírito Santo que Ele nos deu, que foi derramado depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, na promessa dele, ali no dia do Pentecostes. É o Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos, na vida do próprio Cristo, que está na minha vida e está na tua vida, que nos convenceu do pecado, que nos convenceu que podemos sim voltar para junto de Deus. O diabo muitas vezes, você é pecador, você é isso, você é aquilo outro. Mas o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos diz, né, nos faz que a gente compreenda o amor de Deus. Compreenda que Deus ama, ainda que a gente seja infiel. Deus nos ama, ainda que a gente, né, em outrora não amava Ele. Em outrora a gente era o quê? Inimigo dele. Ele nos ama. É o Espírito Santo que nos faz abrir a nossa mente. É o Espírito Santo que nos dá um novo coração. Um coração de carne, como falou o profeta Ezequiel. Né? E é o Espírito Santo que nos convence que nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. E para finalizar, né, a última aplicação tem o outro lado. Né? Deus, né, derramará a sua ira sobre os que não creem. A gente leu que do 8 ao 10, né, o juízo que Deus falou para aqueles que não obedeceram a sua palavra, para aqueles que não foram, né, para o exílio, para aqueles que de alguma forma fugiram do exílio, que Deus tinha, né, que Deus trouxe para o povo de Deus, aqueles que foram, Deus estava com os olhos fixados, Deus trouxe o que era bom, Deus deu um novo coração a ele. Os que não foram, Deus derramou o quê? O seu juízo. Assim como, né, Deus derramará o seu juízo sobre aqueles que não creem. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E que não crê já está condenado. Não é nem que vai ser, né? Já está condenado. Tem uma frase interessante, né? Acho que esse é esse teólogo aí, o Riley, que diz assim: Deus, eu vou aqui filar, tá, igreja? Para a gente não tá. Diz assim: na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Então não se iluda não. Há um juízo. Muitos pastores estão escondendo isso, muitos pastores estão com a pregação do massagear ego, né? E escondendo que há um juízo, que há um cálice para ser tomado. Mas quem é que vai tomar esse cálice? Aqueles que não creem na palavra, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que querem ganhar sua vida, que acham que viver é da forma que ele está. Esses vão tomar o cálice de Deus. É sobre esses tais que Deus vai derramar o seu juízo. Não é para aqueles que, né, entraram pelo novo caminho, pelo sangue de Jesus. Esse não. Esses já passaram da morte para a vida. E esses que não creram passaram da vida para a morte, né? Que para eles é vida, a forma de viver deles, a vida é maravilhosa, é muito bom. Né? Mas há um juízo. E a gente tem que pregar. O pregador que é compromissado com a palavra, ele tem que pregar o juízo de Deus também. Como a gente leu aqui. Foi salvo um ladrão para que ninguém se desespere, para que ninguém diz: eita, não existe salvação, eu não vou conseguir me salvar, porque eu sou pregador, eu sou isso. Deus disse: não,
vai ser salvo. Mas também teve o outro ladrão que foi para o inferno. Para ninguém se iluda e acha que o mundo é um mar de rosas. Acho que todo mundo vai para o céu. Isso. Né? A gente não prega a salvação de Todo diversão. mundo que morre, o pessoal coloca no céu, né? Fulano está cantando lá no céu. Tá nada, irmão. Se não está com Cristo, ele não está nem tocando, nem cantando, nem nada. Mas está no inferno. Porque o juízo de Deus existe. E está chegando. Assim como a salvação está chegando para nós, assim como o tempo de Deus nos levar para a vida está chegando um momento também do juízo de Deus sobre aqueles que não creram, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles, né, que não quiseram nada com Ele. Porque a palavra está aprove a Deus salvar o seu povo por meio do quê? Sua palavra. Não quer, né? Não creram, como a gente falou agora há pouco, já estão condenados. Eu tenho que falar sobre isso. Né? Não podemos omitir, sair como muitos pastores estão omitindo. Né? Pegando palavras só de, né, estilo aquela música de Xuxa, né? De hoje em diante, só quero boa notícia, né? É o pastor boa notícia, pastor Xuxa, né? De boas notícias. Não. A gente tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz salvação e nos faz de condenação. Então, enquanto eu tiver fôlego, enquanto a gente tiver fôlego aqui, enquanto a gente tiver, Deus nos conceder um novo dia de vida, a gente vai pregar sobre a salvação e sobre o juízo de Deus também. Então, eu espero que você tenha compreendido a palavra de hoje. Né? Espero que você se encaixe nos figos bons. Né? Porque é isso que Deus requer para nós. Né? Que a gente faça parte dos figos bons. Mas isso aí é uma questão entre você e Deus, é algo subjetivo. Eu estou apenas aqui pregando a palavra, sendo mensageiro dele nessa noite. Então, que a gente medite nessa palavra e que, principalmente, a gente pratique. Então, fica na paz, em nome de Jesus. Oremos, igreja. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje, a qual o Senhor falou aos nossos corações, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações um avivamento e um alerta. Um avivamento, um encorajamento de saber que existe salvação. E de que o Senhor sempre está preparando coisas boas para nós, mesmo nós não merecendo. E mesmo em meio a muitas vezes o caos, o Senhor prepara um maná no deserto para os seus filhos. Mas também o Senhor nos traz através dessa palavra um alerta. Um alerta de que se não vigiarmos, se não cuidarmos da nossa própria vida, da nossa salvação, se não estivermos unidos em Ti, através do Teu Espírito Santo, podemos sim nos tornar como aqueles judeus que foram afastados de Ti pelo cálice da Tua ira. Ó Pai, nos ajuda, derrama essa capacidade, esse dom da perseverança em nós, para que possamos estar, Senhor, não no cesto dos figos ruins, mas no cesto dos figos bons. E só podemos ser figos bons se estivermos inseridos na figueira, se estivermos inseridos na árvore boa, porque somente a árvore boa dá frutos bons. E a árvore boa é Jesus Cristo. Se estivermos inseridos nessa árvore, então seremos bons frutos. Mas se não estivermos inseridos nessa árvore, não adianta nos esforçarmos, não adianta tentar, porque não vamos conseguir gerar bons frutos, não vamos conseguir ser bons frutos, porque o bom fruto, ele só vem de uma boa árvore. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa, Pai, nos enxertar nessa árvore divina, nessa árvore chamada salvação, vida eterna
Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa aqueles que estiveram conosco, assistindo, ouvindo essa mensagem. Aqui, que o Senhor possa abençoar suas vidas, suas famílias, desde agora e para todos sempre. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém.